Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ivan Fernandes, sou do time de produtos em Fintech no iFood e a gente está aqui nessa série de episódios que a gente está trazendo grandes nomes do mercado para falar com a gente sobre Fintech, meios de pagamento, todas as inovações que estão acontecendo nesse mercado, bate-papos cheios de insights e hoje eu estou com nada mais nada menos do que Gabriela Sprink. Hoje ela é Chief Business and Product Officer na DOC. E estamos aqui com ela para um papo super cheio de insights. E eu vou passar a bola para a Gabi, para você poder se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Gabi? Obrigada, Ivan. Obrigada, iFood, pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui. Acabei de começar minha jornada na DOC. Então, começo falando que eu estou num cargo novo de Chief Business and Product Officer na DOC, que é uma empresa incrível há mais de 20 anos no mercado, trazendo inclusão financeira. Então, nada melhor do que começar uma jornada lá, já vindo falar aqui com vocês, bater esse papo sobre inovação, contar um pouco de mim e de até por que a minha história começa a se misturar com a história da DOC. Então, estou super feliz de estar aqui. De novo, obrigada pelo convite. Então, sou carioca, economista, moro em São Paulo há 25 anos, fiz praticamente toda a minha carreira aqui em São Paulo, numa série de bancos, e aí vim, acho que a primeira metade da minha carreira, pode-se dizer assim, bem tradicional, bancos, fazendo produtos nos bancos mais tradicionais, e aí do meio mais para cá, fui para o PayPal, depois Mercado Pago, já olhando as BUs, já olhando um pouco de produtos, mas também olhando as BUs, tanto no PayPal quanto no Mercado Pago. E aí agora, como eu falei para você, estou na DOC com esse desafio aí de trazer ainda mais inclusão, continuar nessa jornada de crescimento incrível que tem sido a DOC, trazer não só inclusão financeira, mas também mais soluções para os clientes, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, Com certeza. E é muito legal, quando a gente fala de produtos financeiros, às vezes a gente liga produto financeiro, sabe? Porque finança, lucro, banco, e o propósito hoje que tem nesse grande indústria de fintech que alguns anos atrás começou a crescer muito, essa parte da inclusão financeira, fazer diferença, trazer produtos e serviços com menos fricção, com que destravem novos mercados para muitos consumidores, ou seja, ou merchants, no caso também. E eu começo perguntando uma coisa muito nessa linha, assim, durante a sua experiência. Sei que na DOC você chegou agora, então o processo de desenvolvimento de produto, seja ele para clientes B2B, para empresas ou para consumidores. Como que, na sua abordagem, assim, o desenvolvimento de produtos financeiros para esse tipo de público? Assim? Legal, eu acho que eu sou obcecada por cliente, pela visão cliente. Acho que a minha escola, lá no início, foi o Banco Real, onde eu tive o privilégio de trabalhar com executivos que a gente está falando de 20 anos atrás, a gente falava de foco no cliente e o que a gente precisa entregar para o cliente, seja o cliente B2B, seja o cliente B2C, Então, o que acho que a gente precisa... O mercado brasileiro é um mercado inovador por si só. Se a gente for pensar no nosso Banco Central, até o Banco Central já está sempre à frente quando a gente olha dos mercados. Existem mercados, economias infinitamente mais desenvolvidas com sistemas de pagamento muito menos desenvolvidos do que o nosso. A gente sempre esteve à frente. Então, desde o início da minha carreira, quando eu estava no mercado de pagamentos, a gente sente essa inovação no Brasil, e agora com a chegada do Banco Central e nos últimos anos nesse capítulo também de inovação, eu acho que pressiona positivamente o mercado para olhar para isso de uma forma muito mais democrática mesmo, com essa história de como que a gente leva a tecnologia e como que a gente desenvolve os produtos. Então, eu acho que a concorrência, o Brasil não é para amadores, eu brinco muito com isso, mas é verdade. Eu acho que as empresas, quando elas olham para o Brasil, elas têm que olhar que um desenvolvimento de um produto numa empresa global, às vezes one size fits all, eu quero fazer um produto que sirva para todos os mercados. Às vezes no Brasil não vai funcionar. Então, quando eu olho para o desenvolvimento e mapeamento de iniciativas no Brasil, você tem que olhar o mercado,
o potencial daquele mercado e o cliente, né? Qual é o problema que eu vou resolver do cliente, muito mais do que o problema que eu vou resolver nosso. Porque o nosso problema, né, nossos problemas com empresa, a gente sempre quer resolver, né? Óbvio que todas as empresas querem dar resultado, óbvio que a gente tem os nossos problemas internos para resolver, mas quando a gente foca no problema que eu quero resolver do cliente, a gente tem muito mais chance de desenvolver um produto que faça sucesso no mercado, né? Sim, com certeza. E quando hoje, como você falou, né, a gente tem um mercado muito dinâmico e no Brasil, né, tipo, agora você estava dando uma olhada em vários keynotes, vários eventos que estão acontecendo lá fora, né, e a quantidade desses eventos, quantidade de vezes que eu vejo o Pix sendo já levado como case lá fora é imensa, assim, porque o Pix virou realmente o grande case de pagamento instantâneo no mundo, né? E olhando esse mercado, que a gente está falando um pouco disso, né? Temos o Bacen, né? Tipo, colocando pimenta o tempo inteiro nisso, no mercado. E um mercado que ele se molda muito, porque as necessidades do brasileiro é que você falou. Assim, a gente não tem um one size fits all, porque é um mercado muito pulverizado, com muitas questões diferentes, né? Como que filtrar essas ideias ali? O que eu vou focar? O que eu vou resolver? Como que eu vou, assim, filtrar o que a gente de fato vai resolver para o cliente? Como que é essa abordagem, assim? Olha, eu acho que assim, a gente precisa primeiro dividir um pouco o mercado, né? Segmentar. E às vezes eu falo que, né, muita gente tem essa. Existe uma lenda assim, mas você está criando, né? Se a gente criar processo, a gente vai criar burocracia. Se a gente criar metodologia, a gente vai criar burocracia, a gente vai ficar mais lento. Bons processos trazem mais eficiência para a empresa. Metodologia, uma boa metodologia, traz mais eficiência para a empresa. Então, quando eu falo de metodologia de produto em relação a segmentar, né? É isso, o mercado é gigantesco. O Brasil é gigantesco, é um país continental. Então, usando o exemplo de Pix, né? Quando a gente olha para o Sudeste, né? De novo, a gente fica na nossa bolha, né? Do Sudeste. Pix está absolutamente, né, já em em todas as escalas, em todos os níveis sociais, em todos os produtos e serviços, a gente já tem o Pix embedado, né, em todo o nosso lugar. Mas quando você sai um pouco da nossa bolha, né, de Sudeste e vai um pouco, sobe um pouco, né, e vai para o interior do Brasil, a gente ainda tem um serviço de adquirência importante e relevante dentro do Brasil. Não é todo mundo que vai usar Pix. Não são todos os serviços que vão ser migrados para o Pix. Então, eu acho que quando a gente começa a fazer um produto e olhar para uma segmentação de mercado, a gente tem que ter um pouco né, de sentar, respirar um pouco. Sabe aquela frase assim, vamos devagar porque eu tenho pressa? Né? Então, a gente tem que fazer essa análise, um pouco desse discovery, um pouco dessa, né, de se aprofundar, né? O que eu quero? Qual é o mercado que eu quero atacar? Qual que é a persona que eu quero atender? Né? Seja ela uma empresa, seja ela um consumidor final. É importante a gente ter muita clareza de para onde a gente quer ir com o nosso produto, para quem que a gente quer oferecer. Porque é isso, às vezes o nosso produto não vai ser para todo mundo, né? E normalmente eu falo assim, a gente tem uma persona, é claro que a gente vai atacar e vai trazer um satélite ali em volta daquela persona. Então a gente não faz o produto para o Ivan, para a Gabi, né, para a Roberta, mas sim, a gente tem um grupo de pessoas que a gente acha que aquele nosso produto é mais aderente ou menos aderente. E aí a gente vai checando, a gente vai fazendo e vai checando, né, com o próprio mercado a aderência daquele negócio. Então, acho que segmentar é algo importante na estratégia de produto. Faz sentido? O máximo que a gente conseguir, sem, obviamente, gerar custo e gerar um peso para a operação, seja de burocracia, seja de custo. Com certeza, não, concordo completamente. Assim, como a gente está falando, o produto não vai servir para todo mundo, a gente vai criar um produto, a gente vai achar, né, uma persona ideal ali, um ICP, né, o Ideal Customer Profile ali, e vai criar em cima daquilo, né, então é difícil, assim, atingir todos, mas também não, é difícil trazer o produto pro Ivan, né, mas você vai trazer para um grupo de pessoas ali. E aí eu queria muito já passar assim, até para a próxima etapa quando a gente fala de produto, né? Você falou bastante de selecionar o público, de selecionar para quem que a gente vai desenvolver o produto, com base nessas oportunidades de mercado, tanto o mercado em si gera, né, quanto o Bacen gera também nesse mercado.
uma vez esse produto estabelecido ali na prateleira da empresa, como gerenciar o ciclo de vida de um produto financeiro? Boa, eu acho que o ciclo de vida do produto, ele acompanha um pouco o ciclo de vida do cliente, né? Eu vou repetir 1000 vezes isso porque eu sou totalmente obcecada pelo cliente e essa foi a minha escola e deu certo até hoje, então, né, vou continuar fazendo o que dá certo, que é olhar, inclusive muitas das minhas áreas eu organizei assim, sabe? De olhando pelo funil, pelo ciclo de vida, e aí cada um, né, tem um jeito de organizar, mas olhando isso, então desde da aquisição até o churn, né? A gente sabe que é impossível não ter churn, mas como que a gente gerencia o churn? Então, assim, desde a aquisição, então como é que a gente gerencia? Como é que eu adquiro esse produto? Como que é o CAC, né? Qual que é o custo de cada canal? Então, é isso, vamos imaginar, o long tail, né? A cauda longa. A gente tem centenas de milhares de clientes na cauda longa, né? Até por isso o nome. Então, tem desde os clientes, né? Da moça que vende o bolo no pote, do pipoqueiro, até o pequeno empreendedor com 2, 3 funcionários que está abrindo a loja dele física e que são clientes, são personas diferentes, com necessidades diferentes, mas estão lá na cauda longa. Se eu fizer um único produto ou um único canal para atender esse cliente e esse cliente, obviamente eu vou ter prejuízo, né? Porque esse cliente, ele vai me gerar um TPV, um faturamento, né? Muito menor do que esse, né? Talvez um churn muito maior, porque a barreira de saída desse cliente é muito baixa. Ele tá ali, ele faz uma transação, depois ele faz outra, ou ele para, né? Porque ele tá ali também. É o típico brasileiro, né? Tá vendendo almoço para pagar a janta, tentando sobreviver, tentando empreender. Quanto mais ele vai crescendo para cá e vai se estabelecendo e vai tendo uma loja física com um funcionário, depois 2 funcionários, normalmente é assim que acontece no Brasil, né? E são os parentes, né? É isso. E é a mesma pessoa, né? É a logística, é a central de atendimento, é o financeiro, é o contador, é tudo, né? Então, quanto mais para cá, mais necessidades o cliente vai tendo e vai precisando de um outro canal de aquisição. Então, desde a aquisição, qual é o canal que eu vou escolher de aquisição para esse cliente? Vou adquirir ele online, eu vou ter um vendedor específico para ele, eu vou falar com esse cliente mais de uma vez, eu vou falar por um canal remoto, eu vou falar presencialmente, eu vou visitar esse cliente. Aí, depois da aquisição, de novo, bem lúdico, sabe? Olha, como é que eu ativo esse cliente? Como é que eu mantenho ele ativo? Poxa, será que esse produto com o qual ele entrou na minha carteira é o mesmo produto que ele vai ficar? Eu vou fidelizar ele com esse produto ou só foi uma porta de entrada? Às vezes ele começa com outras necessidades, né? Então, ele tem uma conta digital, ele tem uma maquininha, ele vai tendo outras necessidades ao longo do ciclo de vida dele. Ele precisa ficar ligado em relação às necessidades dos clientes, olhando o mercado o tempo todo, falando, peraí, o que a gente vai lançar, né? A gente aqui na Doc fala muito que a gente gosta de ser first mover, e a gente continua gostando de ser first mover. O que isso quer dizer? Ficar atento aos movimentos do mercado, seja no Brasil quanto lá fora, porque podem ter soluções lá fora que sejam também bacanas para a gente trazer, e falar, puxa, será que isso se encaixa na necessidade do meu cliente? Será que faz sentido para essa empresa esse serviço? Né? Nós somos uma empresa que oferece tecnologia para que as empresas tenham cada vez mais tecnologia para poder incluir cada vez mais pessoas no sistema. Então, hoje, empresas que não tinham acesso a tecnologias que clientes grandes, né, de processamento. Imagina, começamos com uma empresa de processamento de cartões e agora, né, oferecemos 4 tipos, né, de produto muito diferenciados, né, desde Risk as a Service, né, a gente fazer todo o processamento de prevenção à fraude de um cliente até um processamento de cartão. Então, essas empresas, algum tempo atrás, não tinham acesso, empresas pequenas. E aí, agora elas têm acesso. Puxa, mas será que é só esse produto? Às vezes entra por um produto de processamento de cartão e pode querer comprar outra coisa. A mesma coisa serve para qualquer outro mercado. Uhum. Como é que você fideliza esse cliente? Puxa, então tem que ficar o tempo todo olhando produto versus cliente. Será que esse meu cliente está usando toda a prateleira de produtos que eu tenho? Como é que eu rentabilizo e deixo o cliente, né? Fala-se muito de one-stop shop. Eu acho que ainda poucas empresas conseguem fazer a solução de one-stop shop para o cliente. E, na minha humilde opinião, cada vez mais os clientes vão querer lugares de one-stop shop, de falar, puxa, aqui eu consigo resolver meus problemas. Legal. Tanta coisa que você falou aqui que eu acho legal. Uma delas é assim,
muita coisa, né, em serviço financeiro não acaba na aquisição, né? Porque quando a gente pega, o produto acho que é mais fácil de entender, é maquininha, né? Não acaba na aquisição. O restaurante, no caso do iFood aqui, ou, sei lá, o lojista lá, ele tem que começar a transacionar, né? Então, a gente precisa entender. E em volta, aí você foi falando de outros produtos e serviços ali. Em volta de uma maquininha de cartão tem antecipação de recebíveis, vai ter banking, vai ter tantos outros serviços e como que se penetra ali dentro de toda essa... Oferece-se essa carteira de produtos e serviços, né, para os clientes. Eu acho isso concordo muito com tudo que você falou. E eu gosto muito de ler biografias ou biografias de empresas também, como elas foram construídas e tal. E o que eu mais gosto em todas essas histórias que eu leio, não é só porque assim, a gente sabe que o Netflix é o que a Netflix é hoje, e ok, legal, foi sucesso. Ou que a SpaceX é o que é hoje, tudo bem. Mas eu gosto de ler o que deu errado nesse meio do caminho. Quando a gente olha, dentro da sua experiência, teve um produto que assim você começou a criar, ou se não for um produto, algum processo, alguma estratégia que foi criada, ela deu errado e o que sabe, você aprendeu com isso? Eu também sou assim. Eu acho que, só complementando um pouco do que você falou, que eu falo muito, né? Então parei de falar para você poder Não, complementar. pode ficar à vontade. Mas eu acho que é super relevante essa história a gente tá falando da maquininha e da complementação de produtos, né? E vocês aqui do iFood, acho que é isso. A gente tem que olhar, de novo, a necessidade do cliente, né? Imagina o iFood oferecendo uma gama de serviços para o cliente que não seja só a maquininha. Então, a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas assim, eu também adoro ver o que deu errado, né? Eu acho que é muito curioso. É igual rede social, né? As pessoas gostam só de botar as coisas, os momentos bonitos da nossa vida, mas a gente aprende mesmo com os desafios, né? E eu acho que é muito legal. Eu até recebi um vídeo hoje na internet falando sobre a minha geração, né? E aí, a minha geração acho que foi a última, e a gente passou por uma transformação do tecido social muito importante, muito relevante, que a gente às vezes acho que não dá atenção, parece esse papo de meio velho, não é, e que não é super curioso. Eu também amo ler, amo estudar, comportamento humano principalmente. A minha geração, ela passou de 100% analógica para 100% digital. E a última geração que vai, né, passar por isso, porque agora são todas 100% digital. E é muito legal ver todo esse processo, né? E eu tô falando isso porque a gente, na minha geração ainda, não, né, era permitido errar. E nessa nova, né, geração que eu também pertenço, é muito legal ver essa história do MVP, essa história de erra rápido, mas vamos tentar, e vamos fazer, e laboratório e tal, porque de uma hora para outra, né, em 30 anos mais ou menos, a sociedade começou a valorizar o erro, né, começou a olhar e falar assim, puxa, quanta experiência bacana a gente consegue olhar aqui. E eu acho que é muito isso, né, eu acho que a gente olhar, e quantos produtos, gente, 24 horas por dia, a gente que é de produto, você sabe muito bem disso, a gente está sujeito a erro, sujeito a mudança, porque o mercado é muito rápido, a tecnologia muda muito rápido, e eu que ainda era da época do waterfall, né, que tinha que passar por uma série de processos, aí agora... E mesmo essa história dos squads, das sprints e de fazer rápido, a gente pode cair no erro de não ter tanta profundidade. Então, eu não acho que sabe? É um modelo complementando o outro. Mas falando especificamente de um produto, e aí com risco de ser linchada, né? Aqui tem um produto muito de moda ainda e tal, que ainda muita gente fala, né, desse produto de maquininha especificamente, de Tap to Phone, né? Tap to Phone é uma tecnologia sensacional, Tap to Phone... E não estou dizendo que não é uma tecnologia sensacional. Mas, de novo... Será que a gente está olhando para o cliente ou a gente está tentando resolver uma questão de custo nossa? Excelente. Não é? O Tap to Phone resolve o problema do cliente ou resolve o nosso problema de não ter que pagar pela maquininha, distribuir a maquininha, ter uma logística, ter a reversa, Quer dizer, resolve o nosso problema. Mas alguém perguntou para os russos se eles gostam de colocar a senha no... Imagina vocês que lidam, né, com milhares e milhares de entregadores. Tem uma maquininha. Aí o cliente vai lá e vai botar a senha. Hoje a gente, né, faz tudo no aplicativo e tal. Mas imagina se... E aí? Faz o quê? Sim. Justamente essa solução é qual? Eu vou ter que descer da minha casa
para botar a minha senha. Ah, não, mas aí a gente faz uma transação pequenininha que não precisa de senha. Tá bom, mas tem um liability, tem um risco. A maquininha, hoje o celular, né? Hoje o celular do brasileiro é como o carro na minha época, né? É um objeto, de praticamente assim... Você não pode tocar no meu celular. Como assim eu vou passar o meu celular para outra pessoa, para outra... Então, tem vários obstáculos ali do Tap to Phone que eu acho que, de novo, a gente pensa num lado e acaba não pensando no outro. Então, os desenvolvimentos de produto que eu vi do Tap to Phone até hoje no Brasil não são exitosos por causa disso, porque a gente esquece de combinar com o cliente que está ali do outro lado. Sim, concordo muito com você. Assim, acho que o Tap to Phone é uma tecnologia que ela vai sim evoluir. Evoluir não digo necessariamente com o produto, mas vai ganhar o mercado. Só que eu acho que tem muito disso que você falou. Ela resolve um problema de negócio muito grande, com certeza. Só que ainda acho que tem problemas na ponta final. E ele é um produto que talvez tenha públicos específicos, assim, Ivan, se eu fizesse algumas vendas esporádicas, eu não posso andar com maquininha no meu bolso o tempo inteiro, sei lá, quero fazer uma venda por cartão, mas que também, se você for pensar, talvez uma jornada de link de pagamento resolva. Então, eu acho que ela vai ter a sua maturidade, o Tap to Phone, mas ainda tenho a opinião, sim, também, que ainda ela está muito mais para resolver um problema de negócio do que um problema do consumidor, assim, e do lojista ali, né, do merchant que está precisando de um meio de pagamento, né? E aí até, assim, a gente estava falando muito de ciclo de vida ali, a gente começou a falar, garantir a aderência do cliente, assim, quando a gente fala de serviços financeiros, a gente tem serviços que às vezes ele precisa engajar tanto o lojista, né, o merchant ali, e tem serviços que, se for pegar uma wallet, assim, pegar um maior exemplo, tipo uma wallet de um Mercado Pago, um PayPal, ou qualquer empresa que faça uma AMI, eu preciso ter aceitação do lojista, né? Então eu preciso engajá-lo ali, aderir ao meu produto. E eu preciso engajar ainda o consumidor, ou seja, tipo, uma coisa não funciona sem a outra, assim. Se o lojista topar, não tem consumidor ali para transacionar. Se o consumidor quer transacionar, mas não tem onde transacionar, como manter esse engajamento, assim, de partes, assim, no serviço financeiro? Olha, eu acho que eu vi de tudo nesses últimos 10 anos em relação à carteira digital, no seguinte sentido, eu acho que quando eu cheguei no PayPal para falar de carteira digital, imagina, tô falando de 2014, as pessoas não sabiam nem o que era PayPal, muito menos o que era carteira digital. As coisas estavam começando, né? Por incrível que pareça, 10 anos atrás as coisas estavam começando no Brasil. Tudo passa aqui muito rápido, né? As ondas são muito... E como é que a gente conseguiu, né? Eu acho que penetrar no mercado, assim como todas as outras carteiras digitais, pela real necessidade do cliente. A real necessidade do cliente você precisa de um mecanismo seguro, rápido e fácil de fazer suas compras online. Porque era onde o Brasil estava, ainda está muito longe, obviamente, quando a gente vê economias muito mais desenvolvidas, Estados Unidos, China, mesmo alguns países na Europa, de ter o e-commerce, né? Acho que a gente ainda tem um espaço enorme de vendas, apesar de que a pandemia levou a gente para outro patamar, né? Deu um salto de que pelo menos 5, 6 anos no Brasil, a gente ainda demoraria sem a pandemia de compras online, mas a gente ainda engatinha. E lá naquela época, quando começaram as carteiras digitais, eu acho que foi muito isso, né? De falar, puxa, eu tenho uma necessidade real de comprar no e-commerce, eu tenho uma necessidade real de... Essas carteiras geram segurança, de eu não ter que ficar colocando meu número, meu cartão, toda hora meu telefone, meu endereço, etc e tal. Então, eu tenho essa necessidade. O que acontece é quando você lança 10, 15, 20 carteiras digitais ao mesmo tempo, né? É a comoditização dos produtos. E aí vem a corrida pelo diferencial, né? E eu acho que tem um pouco de vício no mercado brasileiro, que a corrida pelo diferencial sempre vai para o preço ou para o desconto, né? E a gente acaba meio que se canibalizando, né? Porque é isso, você começa a dar um desconto, você começa a dar o cashback. Não que os outros países não tenham cashback, tem cashback, mas tem um cashback, acho que a dinâmica é um pouco diferente. E aí eu acho que esse equilíbrio que a gente precisa ter entre um cashback real de eu dar um desconto para o meu cliente que é fiel, porque tem muitos clientes fiéis à marca, e aí a gente vai falar de oferta de valor, que é super importante,
E o discount seeker, aquele cara que vai sempre procurar desconto. Não, eu venho aqui, né, aí, olhando, né, um exemplo de vocês mesmo. Pô, eu vou aqui quando tem frete grátis, eu vou aqui quando é mais rápido, depende do que eu quero, né? Hoje tô com pressa para comer, vou aqui, eu quero, né, desconto no frete, vou aqui. Então, tudo de novo, volta, né? Parece meio um disco quebrado, mas assim, tudo volta para a necessidade do cliente. Porque se a gente está colocando a necessidade do cliente no centro do modelo da tua oferta, é muito mais fácil você fidelizar ele, porque ele vai olhar e falar: peraí, eu tenho essa empresa, né? Essa empresa me dá efetivamente o que eu preciso. Né? Então, eu vou usar isso aqui, eu vou ser fiel a esses produtos e esses serviços, porque eu enxergo o valor no que ela está me oferecendo. Perfeito. Assim, você já começou a entrar na pergunta próxima que eu ia fazer, porque eu achei a conexão excelente. Porque você fala um negócio aqui, porque para mim é aula aqui, assim, né? Não adianta ter produto, não adianta... se você quer engajar o cliente, não adianta ter o produto, não adianta você fazer estratégia de growth se você não tem proposta de valor, né? Se você não tem uma proposta de valor para oferecer para o cliente. Se a proposta de valor dar cashback ou dar desconto, né, isso é uma estratégia de growth não sustentável, né? Porque, ou seja, o cliente só está consumindo porque tem um incentivo financeiro, né? Não tem uma proposta de valor. Então, acho que você falando que você sempre dá a volta e volta pro cliente, acho que tem total aqui, assim, não tem como ser, né? Nós, como assim, pessoas de produto aqui, né? Produto não existe sem proposta de valor, porque produto é para resolver, sim, o problema de negócio, mas principalmente o problema ali do cliente, né? Então, se resolver o problema do cliente sem levar uma proposta de valor, não funciona. E é até que minha pergunta é essa: como se destacar, né? Como que se destacar com proposta de valor nesse mercado? E exatamente como você falar, né? É resolver o problema do cliente. Eu vou trazer um exemplo do iFood e vou trazer um exemplo da Doc do que a gente está fazendo agora. Eu vou falar da pandemia, né? A pandemia, vocês vieram resolver um problema de milhões de pessoas, literalmente. Então, vamos lá. Aconteceu uma tragédia, que foi a pandemia. Ninguém queria que a pandemia acontecesse. Mesma coisa no Mercado Livre. Acho que o iFood Mercado Livre foi muito latente a oferta de valor que tinha ali. Cresceu absolutamente. Por quê? Porque existiam milhares e milhões de lojistas e de vendedores, com um outro lado, milhões de consumidores que precisavam, um lado precisava vender, o outro lado precisava comprar, as pessoas estavam, né, não podiam sair de casa, estava todo mundo trancado dentro de casa, a gente estava, né, exilado, e aí entra uma empresa no meio, fazendo um B2B, para falar: putz, eu consigo conectar você com você, me dá a mão aqui, que eu consigo conectar vocês dois. E, cara, o tamanho da oferta de valor que foi você direta e indiretamente gerar milhares de empregos para pessoas que, né, talvez não tivessem nem como sobreviver se não tivessem esses empregos. Milhares de lojas que teriam fechado se também não tivesse essa condição. Então, eu acho que é muito legal ver como a gente consegue, numa situação de crise, olhar para uma oportunidade e falar: peraí, porque eu acho que também, né, óbvio que tá todo mundo, né? Eu acho que eu vim dessa escola, né? A escola do Banco Real, a escola do Fábio Barbosa. Sempre gosto muito de citar ele, porque ele é um líder que me inspira até hoje, né? Me inspirou lá no início da minha carreira como fazer. E ele tem essa frase, né, de como fazer as coisas certas do jeito certo. Dá para fazer as coisas certas do jeito certo. É claro que toda empresa quer gerar lucro. A gente tem os nossos stakeholders, inclusive os nossos deveres com os nossos investidores, com os nossos funcionários. São, né, milhares de pessoas que estão diretamente e indiretamente envolvidas na geração de lucro de uma empresa, né? Então não é assim: estamos gerando lucro, né, para só sair feliz e tomar... Não, a gente, né, é um compromisso enorme. Então, quando a gente faz isso, a gente está conectado. É muito legal de ver que mesmo num cenário de crise, puxa, a gente estava num cenário muito, muito, muito grave e conseguiu conectar. Então, eu consegui resolver o problema desse cliente conectando com o consumidor final, com empresas, e consegui fazer isso, né? Então, eu acho que quando o nosso propósito, né? E aí, falando da Doc, a gente oferece serviços para as nossas empresas para que essas empresas possam fazer exatamente isso, né? Conta Global é um exemplo de um produto nosso que está fazendo isso, né? O cliente, ele tem uma necessidade, né? O cliente hoje brasileiro, inclusive de classe média, graças a Deus, consegue ter o poder hoje de viajar,
né? Coisa que 10 anos atrás era impensável. E, poxa, eu quero ter um cartão para sacar, eu quero ter um dinheiro para usar lá, nem que seja né? Vou lá e boto um pouquinho de investimento naquela conta e na hora que eu for fazer minha viagem, vou sacar rapidamente, sem nenhum tipo de burocracia. Então, a gente conseguir conectar e levar a tecnologia para uma empresa, para que essa empresa possa oferecer isso, é resolver o problema do cliente. Sim, com certeza. Então, eu acho que a vantagem competitiva, ela fica aí. Por isso que eu fico batendo na tecla do cliente, sabe? Eu sou realmente obcecada por entender profundamente a necessidade daquele cliente. E no mercado que parece, assim, às vezes, que todo mundo tá oferecendo a mesma... Você que falou, né? Você mesmo falou. Tá muito... Todo mundo oferecendo a mesma coisa. Quando a gente fala de maquininha, principalmente, né? Hoje em dia... Cada dia surge uma empresa de maquininha, ou qualquer outro serviço, às vezes até wallet foi quando estourou, várias wallets, né? Como se diferenciar também, né? Aí eu volto naquele papo que eu estava falando do ciclo de vida do cliente, né? E do próprio produto. A gente faz combos. Eu acho que, para mim, é a melhor solução para a gente se diferenciar. Eu vou dar alguns exemplos, mas eu acho que quando um cliente chega para você e fala, né? Vamos imaginar de um iFood, né? Você tem uma loja e essa loja tem uma série de necessidades. O entregador também tem necessidades. Por exemplo, um seguro. A gente não sabe... A loja, né, se arrisca. O entregador se arrisca. O cliente quer a comida dele quentinha, bonitinha, etc e tal. Eu não tenho dúvida de que vocês devem ter centenas de problemas, porque são muitas camadas, né? São muitas intersecções até chegar. Então, você pode simplesmente, né? Não é tão simples assim, mas oferecer para aquela loja um seguro. Para aquele entregador um seguro. Então, não é só a maquininha. É a maquininha e um seguro. Uhum. É a maquininha e um outro serviço de, por exemplo, né, eu consigo te dar um relatório de quantas vendas você fez no dia. Eu consigo te dar um relatório de quantos entregadores tem ali fazendo para você e qual que é o seu tempo médio, que certamente para um restaurante deve fazer uma diferença imensa na produtividade do que ele está entregando e de quantas vendas ele consegue fazer a mais ou a menos. Né? Então, quando a gente conversa na DOC internamente do que oferecer, né, é isso, a gente não vende só uma maquininha, ou a gente não vende só um serviço de prevenção à fraude, a gente não vende só um Credit as a Service. A gente tenta empacotar a oferta para que a gente olhe para aquela empresa, e no caso de vocês também, vocês têm um B2B e o B2C, puxa... Qual é a maior quantidade de serviços e produtos que eu posso oferecer? Seja para o meu cliente consumidor final, seja para o meu entregador, seja, vocês têm vários pontos de contato, né? Seja para o meu restaurante, para que esse restaurante veja uma vantagem competitiva em ficar comigo e não com o concorrente. Talvez se eu oferecer só a maquininha, é isso, a barreira de saída acaba ficando muito pequena. Mas se eu oferecer a maquininha mais um seguro, puxa, se acontecer alguma coisa, Deus proíba, acontece alguma coisa na loja... Né? A gente sabe, gente, às vezes a única fonte de renda daquela pessoa é a loja. A única fonte de renda do entregador é ele entregar 20, 30, 40 pacotes por dia. Se acontece alguma coisa com ele, a família dele fica sem renda. Como é que eu posso ajudar esse cara? E aí ele vai ficar comigo e ele vai ser mais consciente, ele vai fazer uma entrega mais bacana, talvez um seguro para ele, né? De que se acontecer alguma coisa com ele, ele tá assegurado pelo iFood de pelo menos alguns meses, uma semana, 2 semanas, enfim, né? Lógico que tem que fazer business case, tem que entender a aderência, mas entende? Faz sentido? Quer dizer, quando a gente está dando um combo e olha mais do que só uma necessidade do cliente, várias necessidades do cliente, e a gente agrega valor para ele, é onde eu acho que a gente ganha na estratégia. Com certeza, concordo bastante. Pegando até esse exemplo, acho que do universo iFood, restaurante, né? Um restaurante, ele tem várias necessidades ali dentro da cadeia dele, né? Fim a fim. Então, às vezes você pensar, né, a maquininha ou qualquer serviço financeiro ali, só com aquele fim, né, de processar pagamentos, você vai acabar brigando por preço, né? E não porque você não está gerando, talvez, grandes valores ali além do processar pagamento. Eu concordo muito, assim. E aí, como você usou os exemplos de seguro, no caso de um entregador, enfim, acho que concordo totalmente com você. E aí você começou até a falar do valor ali, diferencial, alguma coisa, aí você foi usando os produtos da DOC ali, que aí eu quero usar como exemplo essa pergunta que eu quero fazer. A DOC, assim, para mim, assim, eu sou de fintech,
para mim é claro que a Doc faz. Só que como você falou, quem contrata a Doc, às vezes são empresas que querem fazer sua fintech ali dentro, né? Fazer uma embedded finance ali em fintech, querem contratar uma plataforma para fazer tudo ela as a service ali. E essas pessoas, às vezes, que vão tomar essa decisão, não conhecem de fintech. Talvez ela contrate alguém que conheça ali. Como vender, como empacotar uma proposta de valor, como fazer um go-to-market, o que seja ali também, para produtos mais complexos. Que são, assim, são mais... Principalmente, acho que da Doc ali, às vezes, a pessoa que está indo te escutar não conhece sobre aquilo. E está tendo, às vezes, o primeiro contato sobre aquela plataforma, todos aqueles produtos e serviços. Como fazer isso? Nossa, acho que essa pergunta é super importante, né? A gente está falando sobre comunicação. Eu acho que comunicação e transparência é tudo. Mas, para mim, é um pouco de qual é o interlocutor que você vai falar. Então, na hora de você vender, né, um serviço, né? E acho que a Doc é isso, é uma empresa muito complexa no sentido de nós temos muitas soluções. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente se perde nos termos técnicos. Por isso que eu acho que é tão importante a gente entender qual é o interlocutor. Puxa, para essa solução aqui, o interlocutor é o meu CFO. O que eu vou levar, né, de oferta de valor para o meu CFO? Para essa solução aqui, eu estou falando com a pessoa de RH, eu estou falando com o CEO da empresa, eu estou com quem. Então, quem é o meu interlocutor do outro lado? Quem é o meu ponto de contato em relação à comunicação? E como é que a gente vai construir técnicas e materiais de comunicação, sales deck que sejam, diferentes mesmo. Eu acho que a gente tem uma pressa, né, hoje em dia, porque isso é uma quantidade de oportunidades enormes em todos os mercados. Mas, ao mesmo tempo, é aquela frase que eu brinquei no início, vai devagar porque eu tenho pressa. Essa história de one size fits all funciona para algumas coisas e não funciona para outras. Definitivamente para comunicação não funciona, definitivamente para oferta de valor não funciona. O que eu acho é que a gente tem que ter prateleiras, sim, preparadas. Então, assim, putz, eu tenho um sales deck para falar sobre risk, prevenção à fraude, que vai ser um pouco mais técnico, que eu preciso explicar mais, mas eu tenho, sim, o meu lado de explicar para ele como é que isso aqui funciona. Aí eu tenho, na hora de falar de adquirência e de banking, uma solução mais comercial e a gente fala de um jeito mais comercial. Como é que a gente consegue se conectar com você? Como é que eu consigo traduzir a nossa camada de APIs e toda a nossa tecnologia no que você vai oferecer de diferencial para o seu cliente lá na ponta? Porque no fim, gente, da moça do bolo no pote até a empresa mais, né, sofisticada, até um banco, até empresa de benefício, de seguro, todas as empresas do long tail, até o maior cliente que a gente tiver, a única coisa que eles querem é vender mais. Terem o seu negócio bem sucedido. Só que a métrica é diferente, a proposta é diferente, o produto é diferente e a nossa abordagem é diferente. Por isso que quando a gente fala de CAC, né, quando a gente fala de custo de aquisição e de canal de aquisição, é isso. Para cauda longa, eu tenho que ter uma solução simples, não só do ponto de vista da empresa, né, porque a gente, né, obviamente, precisa ter lucro, é o ganha-ganha. Mas eu também tenho que ter um jeito de me comunicar com essas pessoas infinitamente mais simples do que falar com o CEO ou do que eu falar com o financeiro do C6. São públicos completamente diferentes, ofertas completamente diferentes. Então, como é que a gente se organiza de forma, é um desafio, a não burocratizar, a não robotizar, não é one size fits all, mas ao mesmo tempo eu também não tenho como ter 50, 60, 70. Então, a gente precisa, acho que, ter estratégias muito claras dos canais de aquisição e dos nossos públicos do outro lado. Então, com quem que eu vou falar? Eu vou falar com o CFO? Com o CFO eu preciso falar desse jeito. Vou falar com o CEO? Com o CEO eu vou falar desse jeito. Vou falar com, né, e os segmentos e os tamanhos das empresas. Acho que aí a gente consegue ir direcionando o nosso diálogo e o que a gente precisa falar. Muito bom. E no caso daqui, a gente falou da Doc, né? Uma empresa de vendas B2B aqui, então tem muitos interlocutores, como você falou, né? E o processo de vendas, ele não é curto, né? Ele acaba sendo muito longo. E processo de decisões, assim, dependendo da empresa, vai
pode ser que chegue a ano. Então, muito bom, Gabi. E aí a gente falando desse processo, você tá falando desse processo de venda, né, de como comunicar com vários interlocutores ali, mas chegou na venda ali. Como que você consegue metrificar assim, esse sucesso das vendas? Tem alguma métrica específica para determinado produto? Eu digo assim, a conversão da venda é o grande, pode ser o indicador norte aqui, né? Mas quando a gente olha métrica assim, do produto em si, o que acho que cada serviço financeiro ele tem sua peculiaridade, né? A gente falou muito de maquininha aqui, falou de wallet também, você falou de plataformas aqui. Tem alguma métrica específica diferente para diferentes tipos de produto? Ou tudo vou olhar com a venda aqui, a conversão do canal? Okay? Olha, eu não. É isso, eu gosto pouco de one size fits all. Então, óbvio que tem as métricas, né, gerais, os KPIs, né, gerais de OKRs, e aí cada um fala do seu jeito, mas assim, os clássicos, né, de faturamento, de ativação e tal. Mas eu gosto, e aí depende de produtos específicos, de olhar muito a fidelização daquele produto, né? Então, assim, legal, implantou, mas ativou? Ele tá usando? Que é isso, né? E aí, no ele tá usando, né? No nosso caso, a empresa tá crescendo, né? Junto com a gente, né? A empresa tá... a gente está conseguindo atingir mais consumidores daquela empresa, mais clientes daquela empresa, a gente está expandindo aquele serviço para aquela empresa, né? Então, de novo, credit as a service, é isso. A gente está processando mais cartões, né? A gente está crescendo aquela base, porque dificilmente uma empresa vai começar com a gente falando assim, eu só quero processar 100 cartões e vai continuar com 100 cartões, né? Ela quer ir crescendo e subindo. Então, a gente consegue ver o crescimento daquela empresa, ou aquela empresa volta para procurar um outro serviço com a gente, porque, de novo, somos uma plataforma que tem muito mais do que um serviço só para oferecer para essa empresa. Então, ela está procurando os outros serviços com a gente está conseguindo oferecer os outros serviços para ela. Então, acho que essas métricas de cross-sell, eu gosto muito de métricas de cross-sell, de churn, né? E o churn, a gente tem que tomar cuidado como é que mede churn, né? Porque pode ser um produto que canibaliza o outro, né? Dando o exemplo de Pix e de maquininha, né? Pix canibalizou a maquininha? Canibalizou. Mas ele está usando o Pix com você, na sua própria carteira, ou ele foi para o concorrente? Porque quando o Pix está dentro de casa, né, a gente brinca, né, os termos técnicos aqui, mas acho que todo mundo conhece, o money in, né? Está dentro da sua carteira. Se ele está dentro da sua carteira, não foi churn. O cliente continua aqui. Ele mudou a metodologia de pagamento porque o Pix é um produto que está mais aderente para ele hoje, no dia a dia dele. Mas ele continua transacionando com você. Acho que um desafio que nós temos como empresas é rentabilizar o Pix, rentabilizar as transações. Mas se o cliente ficou, ele não tem churn. Então, rentabilizar o cross-sell, né? Então, é uma métrica que eu gosto bastante, Ivan, de usar. Muito bom. A gente estava... O papo aqui foi indo, a gente falou muito, né, de o cliente ele adquire um produto, ele tem que adquirir os próximos, e quando a gente fala a venda ela não termina ali nessa venda desse primeiro produto para ele, né, então você vai fazer o cross-sell de outras soluções para ele, porque é até a forma de rentabilizar, né, fidelizá-lo, enfim, exatamente. Muito bom. E agora, partindo aqui para o nosso último bloco aqui, que eu queria... A gente está aqui no Cubo, né, o Cubo é um ambiente de startups, inovação, muita coisa legal, muitas empresas legais por aqui. Qual que, assim, na sua jornada profissional, de qualquer uma das empresas que você passou, ou até aqui na Doc, relacionamento com startups, chegou a ter, assim, esse ambiente de relacionamento com startups, inovação aberta, como que... Olha, eu acho que talvez tenha sido uma das coisas que me atraiu para a Doc, né? De estar aqui nesse ambiente borbulhante de colaboração e de inovação e de estar sempre trocando ideias. Eu acho que... E é sensacional a ideia do Cubo. Sempre gostei, sou fã de inovação, apesar de que... a área, tem muita coisa assim, do tipo, mas a área de inovação, então só eles que inovam, a área de creative, não sei o quê, só eles que são criativos. Gente, a gente tem que dar um nome para algumas coisas, isso não quer dizer que você não possa inovar dentro da sua própria área, mas às vezes, né, tem que dar um nominho ali, né, para que as coisas funcionem. Eu gosto dessa história de laboratório de inovação, e eu acho que hoje, no ecossistema de startups,
ainda mais no Brasil, a gente trocar figurinhas, a gente falar de inovação, a gente conseguir abertamente, óbvio, até onde não atrapalhar a estratégia um do outro, mas, cara, a gente tem um espaço para fazer parceria fantástico, né? E como, de novo, eu venho dessa escola do ganha-ganha, eu quero estar com empresas, eu quero estar em empresas que cultivem essa cultura do ganha-ganha, que é, poxa, por que eu não vou falar, né? Inclusive, numa das horas que foi tão bacana o papo, a gente falou de tanta coisa, mas numa das horas que a gente estava falando sobre mercado e sobre estratégia de produtos, eu acho que uma das estratégias de produto é fazer parcerias, né? E fazer parcerias quer dizer que dentro do meu... E como eu sou muito obcecada com essa visão cliente e de ler muito também, tem um livro antigo, mas que eu gosto, e O Monge Executivo, né? E aí tem alguns, né? Ele fez esse livro e depois ele fez um outro livro falando sobre como a gente pode ser um canal, né? E eu acredito nisso como pessoa física, como a gente pode ser um canal, um hub de ajudar, de colaborar. O Adam Grant fala também de dar e receber, né? Eu sou uma giver de nascença, né? Eu acredito que essa troca que a gente tem e a gente ajudar as outras pessoas só traz benefícios pra gente. E a mesma coisa com empresa, né? Porque, de novo, para mim é a minha natureza, é como eu gosto de raciocinar. Se eu tenho um parceiro que vende um produto, e eu olho para um outro parceiro e falo, caramba, eles dão match. Ah, mas a Doc não tem nada a ver com isso. Por que não tem nada a ver com isso? Por que eu não vou apresentar esses dois caras e falar, gente, vamos fazer uma coisa junto? Então, eu acho que é a missão das empresas que querem fazer inclusão financeira real, que querem... E eu acho que a gente tem uma missão como sociedade. Todos os executivos que estão no mercado, todos os cidadãos, nós que somos privilegiados de estar em empresas do tamanho que a gente está, que temos a capacidade de trazer essas pessoas para trabalhar, mas a gente também tem a capacidade de conectar as empresas. Então, eu acho que é um privilégio estar aqui e é um presente a gente poder conectar uma empresa com a outra. Então, eu acredito muito em parceria de startups. Muito, muito, muito. Da gente conversar. Eu sei que a gente tem pouco tempo para conversar. É um hábito que a gente precisa criar, né? Outro livro lá, O Poder do Hábito e tal. É um hábito, mas é importante. É importante a gente, às vezes, tirar, sabe, a cabeça da água, porque a gente fica lá, é tanta coisa para fazer, né, no dia a dia. Tirar um pouco a cabeça da água e, putz, deixa eu conversar com o meu colega da outra área. É a mesma coisa. Deixa eu conversar com o meu colega da outra empresa, porque pode ser que ele tenha um insight. Eu tô aqui, sabe, stuck. Eu tô aqui preso, congelado numa ideia. E pode ser que, às vezes, num almoço, você tem um insight, ou nesse almoço, putz, Gabi, vamos almoçar? Então, cara, eu tô travado aqui, cara, num negócio, num problema. E a gente vai conversar e eu vou falar, caramba, Ivan, sabe aquele cara lá? Ele pode te ajudar nisso, nisso e nisso. Putz, por que a gente não faz? E nisso sai uma nova startup, sai uma parceria, sai uma ideia, sai um produto, sai um serviço. Eu acredito muito nesse compartilhamento de ideias. Que legal. Eu também acredito muito. E às vezes você vai conversar com uma startup, pode ser que ela não resolva o seu problema hoje, para aquilo que você está procurando, mas eu já fiz parcerias com startups em outras empresas, no iFood, assim, fiz uma conversa 2 meses atrás, assim, aí falei, cara, não me resolvi o problema antes, mas agora tô com outro problema aqui, deixa eu falar com eles. Então, essa conversa, assim, é muito boa, assim, para... É sobre isso. E aí, ainda nesse tema de inovação, o que você vê como agora grandes tendências de pagamento, de fintech, no geral, que vão começar a emergir agora, ou que já estão emergindo, né? Ditar aí as novas tendências. Eu acho que cada vez menos one size fits all e cada vez mais personalização das soluções e dos serviços. Por quê? Você fala, pô, Gabi, mas dá mais trabalho, mas dá... mas senão a gente fica comoditizado, né? Eu acho que a gente precisa... e são ciclos, são fases, né? Eu acho que, de novo, o Brasil é um mercado gigantesco per se. Nós que estamos na América Latina, é um mercado maior ainda, tem 1 milhão de oportunidades. É claro que, quando a gente fala de commodity, é isso, putz, daqui até aqui é
commodity. Então, vamos sim. Mas quando a gente fala de comportamento de consumidor, quando a gente fala de soluções, a gente entrega aqui, mas a gente quer sempre dar o extra mile, né? E aí, quando a gente vai no extra mile, a gente tem que personalizar. A gente tem que olhar para onde meu consumidor está indo, qual que é a tendência, o que ele está fazendo e chegar lá primeiro do que o concorrente. Olhar, eu brinco que a gente não tem que correr mais do que o leão, né? Tem que correr mais do que o coleguinha que está do lado correndo junto com a gente. Então, como que a gente faz? Se oxigenando, olhando soluções, olhando o mercado sempre, tendência, estudando. Tem que estudar. Não não é trivial, mas é importante, é um hábito importante que a gente tem que ter. Estudar, conversar, fazer networking, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo fora. E, de novo, uma solução no México, puxa vida, estão fazendo lá no México, será que faz sentido para o Brasil? Pode ser que sim. Estão fazendo na Índia, será que tem solução para o Brasil? Pode ser que sim, pode ser que a gente olhe e fale, não, nada a ver. Porque senão, né, gente, para que tem SXSW e 1 milhão de fóruns de inovação no mundo? Para isso, para que a gente aprenda, para que a gente consiga olhar e oxigenar e falar, puxa, será que essa solução funciona para mim? Né? E aí uma tendência, acho que é o embedded finance, né? Empresas fora do setor financeiro oferecerem os serviços financeiros para os seus clientes. Né? Por isso que por trás a gente faz tanto... né? Eu acho que uma das missões da DOC é ter, né, essa plataforma, essa camada, né, de serviços e de soluções financeiras para cada vez mais empresas fora do sistema financeiro consigam servir e ver que, puxa, eu não vou desenvolver todo o sistema financeiro, eu não tenho a menor capacidade, nem é o meu core business, mas por que não pegar um parceiro que me ajude a alavancar e aí sim eu ofereça um serviço financeiro dentro da minha própria carteira, como o iFood, por exemplo. Né? Faz todo sentido. A gente fazer uma parceria para que a gente possa, para que vocês possam crescer. Puxa, eu vou continuar oferecendo aqui. Está aqui o meu core. Mas por que não ir lá e me abastecer de serviços que eu hoje não tenho capacidade tecnológica e nem vou tirar o meu foco, mas tem uma outra empresa aqui que fornece isso. Por que não fazer essa parceria e trazer para minha carteira outros tipos de produtos e serviços que eu não teria sozinho a capacidade de fazer? Com certeza. Eu gosto muito da tese de Embedded Finance. Estou no iFood por causa disso, né? Vamos falar bastante, hein? Espero fazer muitas parcerias. Vamos falar bastante. Então, gostei muito dessa resposta de falar de tendência, porque eu sou apaixonado por tese de Embedded Finance, então é muito legal. Agora, a última pergunta aqui para a gente fechar nosso papo, que é uma pergunta... Imagina que você tem ali uma grana para investir numa startup. Você fala assim, estou aqui com uma grana para agora ser investidor dessa startup. Quais características dessa startup, assim... Vamos colocar que essa startup é do mercado fintech, assim, uma fintech. Startup, tá ali começando. Qual a característica que você olharia que falasse assim, para investir nela, eu olharia isso, assim? Filosófica essa pergunta, né? Filosófica e eu vou responder como Gabi, né? Como pessoa física, né? Mas o que eu acho que também é um dos motivos pelos quais eu vim para a DOC. Para mim, é tudo sobre pessoas. Né? O cerne do negócio, e por isso que eu sou tão obcecada pelo cliente, tão obcecada pelas pessoas. Ainda mais agora, né, entrando, né, numa fase muito madura da minha carreira, eu busco estar cercada de pessoas que têm os mesmos valores que eu, que acreditam nas mesmas coisas que eu. Né? Quando a gente vai investir numa empresa... Né? E eu não acho que é muito diferente dos fundos, tá? Apesar dos fundos terem 1 milhão de OKRs e de muitas, né, muita matemática por trás, e obviamente a gente está falando de lucro, eu particularmente invisto em empresas, meu tempo, como mentora, como executiva, né, como investidora anjo, em lugares que eu olho e falo, o que essa empresa vai ser daqui a 10 anos? O que essas pessoas vão ser daqui a 10 anos? O que elas querem entregar para a sociedade, contribuir para a sociedade como empresa, né? Essa empresa, ela está falando com os meus valores, ela conversa, seja numa cadeira de conselho também, né? Eu sou conselheira. Como é que... Acho que hoje é fundamental a gente olhar para os valores daquela empresa,
para a missão daquela empresa. O que ela tem, né? Há anos atrás a gente não falava muito disso, né? Hoje é fundamental, inclusive para essa nova geração consumir, essa nova geração, né, muito diferente da minha geração, que era totalmente... Imagina, gente, pesquisa de top of mind, de marca, né? Vinha de sabão em pó, de isso, daquilo. A marca tinha um poder, pelo nome da marca, muito diferente do que é hoje, né? Hoje puxa, mas você tá legal que o seu sabão limpa mais do que X vezes, etc e tal, mas quanto de água você está gastando a mais para o seu sabão? Quanto de plástico você está gastando? Você tem diversidade na sua empresa? A gente consegue falar de sustentabilidade? Você tem trabalho escravo? Você tem... Quer dizer, 1 milhão de outras, né, variáveis que entraram, que eu acho sensacional, espetacular, e eu acho que nisso a sociedade evoluiu muito, começar a exigir como consumidores, inclusive eu, né? Poxa, não é só, putz, marca bacana, que legal, a comida, né? Tem um gosto bom, tem um gosto bom. Tá bom, e o que tem por trás daquilo ali? Quem são essas pessoas, né, que estão gerindo esse negócio? O que elas fazem na hora que elas tiram o crachá, tiram a camisa da empresa? Walk the talk. No fim de semana, o que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo efetivamente o que ela está falando e o que ela está construindo lá na empresa? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre pensei, né? Eu sempre fui uma mente muito inquieta, desde pequena, desde adolescente, tipo, não vim nesse mundo a passeio. Então, eu sempre fui muito assim, tipo, cara, e aí, né? O que tem a mais? E eu acho que esse a mais é isso. Eu preciso sempre devolver para a sociedade o que eu colhi. Então, qual é o impacto que eu estou gerando na sociedade? E eu acho que a empresa também tem que pensar nesse impacto. E a empresa ela só vai conseguir pensar no impacto se os líderes daquela empresa tiverem essa consciência. Porque o líder é o exemplo e é o líder que vai criar a cultura. Então, na hora que a gente está criando a cultura, a gente está criando essa cultura de longo prazo de, puxa, você já pensou? Desde de algo simples, como é que eu dou um feedback para o meu funcionário? Como é que eu mantenho uma cultura de transparência e de honestidade? Até eu estou fazendo alguma coisa. Será que eu consigo fazer um curso de capacitação para as pessoas? Será que eu consigo... O que eu consigo gerar? Será que eu consigo fazer um programa? Vamos fazer uma parceria para fazer um programa de treinamento para pessoas? Como é que eu vou fazer essa inclusão financeira real? Vamos abrir, né? A gente tem um projeto incrível do G10, né? Que é, efetivamente, né, levar um banco para as favelas. Como é que a gente vai incluir real essas pessoas? Porque essas pessoas precisam de inclusão, precisam de oportunidade, e não é papinho, é real. Elas não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Então, como é que a gente faz esse gap? E aí, para fechar, eu acho que tem muito... A sociedade hoje, né, nessa polarização, e sem querer entrar em polêmicas aqui, mas eu acho que ainda tem uma parcela da sociedade que não tem consciência de que quanto maior for o abismo social que a gente viver e menor for a inclusão, quanto mais injusta for a nossa sociedade, é pior para as pessoas que estão aqui, né? A gente precisa trazer essas pessoas, a gente precisa incluir essas pessoas. Só dando oportunidade e olhando para como é que a gente ajuda elas a entrar no mercado, que a gente vai conseguir ter a nossa sociedade mais justa e as empresas mais bacanas para a gente também viver em harmonia. Que legal. Daria pra gente ficar aqui Horas debatendo isso aí falando algumas sobre horas, isso. viu? Mas, Gabi, muito obrigado pro seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigada Fico a muito você, feliz. super feliz de estar aqui. Agora a gente vai estar mais do que conectado. Com certeza. E depois o pessoal vai cobrar nossas parcerias aí. Quero ver muitas parcerias saindo entre a gente. Com certeza, com certeza. E é isso, pessoal. Agradeço muito quem acompanhou essa conversa super rica aqui com a Gabi. E é isso, até mais. Tchau, tchau, até a próxima.